Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 65, cujo título é Aprendizagem Associativa 2, o estudo do pequeno Albert. Então, deixe-me situar onde nós estamos nesse módulo de aprendizagem. Este fluxograma foi adaptado do livro-texto Ciência Psicológica, do Michael Gazzaniga e colegas. Nós estamos passando por ele. Já falei sobre aprendizagem não associativa em vídeo anterior. Se você não assistiu, recomendo que assista. Nele falo sobre os processos de habituação e sensibilização, 2 tipos de aprendizagem não associativa. E na aula passada, entrei em aprendizagem associativa, especificamente no condicionamento clássico. No vídeo anterior, que foi a aprendizagem associativa 1, falei dos princípios fundamentais, do início da ideia de condicionamento respondente, também falei dos reflexos inatos, e agora eu vou dar continuidade, sigo falando sobre condicionamento respondente, utilizando aí algumas ideias do Watson. Então, o estudo do pequeno Albert foi conduzido pelo psicólogo norte-americano John Watson, que é este homem que está aqui. Este é considerado um dos muitos experimentos ou estudos controversos conduzidos na história da psicologia, partindo das concepções éticas modernas de 2026, de quando eu estou gravando. Possivelmente esse estudo não poderia ter sido conduzido da maneira como foi, mas ele aconteceu e é um dos mais famosos. Eu vou falar, mas fazendo as ressalvas éticas aqui sobre ele. Tá? Esse screenshot aqui é uma cena de um vídeo que está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir. Vai estar na descrição do vídeo. E aqui é uma foto mais de perfil de rosto, que dá para ver melhor, do John Watson. John Watson foi um psicólogo importante nos Estados Unidos. Quando nós tivemos os movimentos estruturalista e funcionalista dominando a psicologia estadunidense, ele fez oposição a esse movimento. Muito resumidamente, o estruturalismo buscava estudar as estruturas da consciência. Eu tenho um vídeo sobre o estruturalismo no canal. E o funcionalismo buscava estudar qual que era a função da consciência, dos processos psicológicos. E, independentemente de se focar em estrutura ou em função, ambas as abordagens queriam estudar a consciência. E o Watson se rebelou a isso e disse: não, vamos estudar o comportamento. E aí ele propôs o Manifesto Behaviorista, que foi quando surgiu a ideia de que o behaviorismo deveria tomar o comportamento e não algo por trás do comportamento como objeto de estudo por si próprio. Ou seja, o comportamento deveria ser estudado não como um sintoma de algo que nós não observamos, como memória, inteligência, atenção, raciocínio, personalidade, mas o comportamento sendo o nosso próprio objeto de estudo. E o John Watson era um cara extremamente influenciado por Pavlov, pelos estudos do Pavlov. Ele era um cara extremamente ambientalista, no sentido de que ele acreditava que os nossos comportamentos eram sempre produto do ambiente. Ele tem uma frase famosa, a qual eu vou tentar reproduzir aqui, eu não tenho ela aqui em mãos, mas ele disse uma frase mais ou menos assim: dê-me um conjunto de crianças recém-nascidas e um mundo com as características por mim pré-especificadas, e eu serei capaz, por meio dessa psicologia estímulo-resposta, de fazer com que essas crianças se tornem médicos, compositores, artistas ou mesmo criminosos. Porque o que determina o que uma criança vai ser é simplesmente as contingências ambientais, as contingências entre estímulos e respostas. Ou seja, se eu conseguir estabelecer determinadas contingências, as crianças se tornarão o que eu quiser. É uma fala forte, evidentemente não testável, mas provavelmente o Watson estava errada, porque a psicologia dele, como nós veremos em aulas subsequentes, era uma psicologia do estímulo-resposta e ignorava outros aspectos importantes para a aprendizagem. Mas, então, o que o Watson fez nesse estudo do pequeno Albert? O pequeno Albert é este bebê, este não é o nome verdadeiro dele, que se não me engano é Rosalie, ou Rosalind, agora eu não me recordo, que é a assistente de pesquisa do Watson. Então, ele fez o seguinte: inicialmente, a criança ela apresentava respostas de medo quando ela ouvia sons abruptos, um barulho.
uma explosão, um trovão, enfim, algo caindo, isso assustava a criança. Isso faz parte, isso é um reflexo inato, né? Faz parte da adaptação biológica dos organismos levarem sustos com estímulos muito abruptos que podem representar um perigo. Então a criança nasce com isso. Né? De todas as crianças, se você fizer um grande barulho, todas elas vão se assustar e vão começar a chorar. O que o Watson queria mostrar é que eu consigo, por meio do condicionamento respondente, condicionar e ensinar a criança a ter medo de objetos que antes ela não tinha medo, que eram estímulos neutros para ela. Por exemplo, o coelhinho aqui, ele era um estímulo neutro, né? Aqui eu estou mostrando a criança sorrindo, porque era a imagem que eu tinha, mas a ideia não é que a criança sorri por coelho. Significa que aquele estímulo não inicia respostas emocionais, de medo, de choro, de afastamento, de susto. Um coelho é só mais um estímulo ali no ambiente. Então, num primeiro momento, o Watson colocava a criança sentadinha no chão e colocava um coelho perto dela e a criança ficava olhando, ficava observando, tinha aqueles comportamentos de atenção dirigida àquele novo estímulo, né? Provavelmente curiosa com aquele objeto, com aquele animalzinho. No entanto, se em outro momento o Watson fizesse um barulho abrupto, inesperado, a criança chorava. Né? Isso antes do condicionamento. Tá? Num segundo momento, que é durante o condicionamento, e aí que tem a questão ética forte do estudo, o Watson colocava a criança para interagir com o coelho, e segundos depois do coelho estar perto da criança, o Watson aqui atrás fazia um barulho abrupto, e a criança começava a chorar, porque ela levava um susto, ela tinha medo. Né? No dia seguinte, ele botava de novo a criança lá, dava o coelho, colocava o coelho perto da criança, e mais uma vez um barulho e mais um susto que a criança levava. Isso se repetia algumas vezes. Né? Chega um momento que o objetivo é tirar o barulho e só colocar o coelho. Será que a criança vai aprender a ter medo do coelho? Porque o coelho era um estímulo que sinalizava a ocorrência do barulho? Sim, foi o que aconteceu. Depois de algumas apresentações, o pequeno Albert começava a chorar diante da presença do coelho. Né? E ele começava, inclusive, a tentar engatinhar, se afastar do coelho, porque ele tinha aprendido a ter respostas emocionais condicionadas, ou seja, tinha aprendido a sentir medo do coelho. Isso acontecia porque o coelho era um estímulo preditivo da ocorrência do barulho. E aqui que eu coloco preditivo é no sentido de emparelhamento de estímulos. A gente teve coelho, barulho, coelho, barulho, coelho, barulho, coelho, barulho. Chega um ponto que o coelho ele prediz estatisticamente, probabilisticamente, o barulho. Note que o pequeno Albert não precisa ter consciência disso, ele não precisa saber de estatística, ele não precisa saber de probabilidade. E não precisa ter um nexo causal também. Ué, mas o que tem a ver o coelho com o barulho? Não precisa ter uma lógica. Né? Isso é comportamental que acontece. Então o pequeno Albert aprendeu a ter medo de coelhos e mais, né, o pequeno Albert passou a ter medo de objetos que se pareciam com o coelho, como um bichinho de pelúcia que se parecia com o coelho, ou uma barba postiça que o Watson colocava quando ele olhava para o pequeno Albert chorava. Ou seja, ele mostrou, como nós veremos na próxima aula, um processo comportamental que é chamado de generalização respondente, ou seja, estímulos parecidos com o estímulo fóbico, no caso o coelho, passaram a eliciar também a resposta de choro, de afastamento, de medo, respostas emocionais associadas ao estímulo fóbico, que é o estímulo condicionado, aqui foi aprendido, ao contrário do barulho, que é o estímulo também fóbico, mas é um estímulo incondicionado, que é inato, faz parte da dotação biológica do pequeno Albert. E um ponto importante também de um motivo adicional do porquê esse estudo é antiético é porque o Watson não relata qualquer procedimento subsequente de tentativa de extinção desse medo, ou seja, de fazer novos emparelhamentos para que o pequeno Albert deixasse de ter medo do coelho, o que seria importante para que o pequeno Albert saísse minimamente tão bem quanto ele entrou no estudo, né? E não saísse pior do que ele entrou, no caso, com um novo medo instalado aí no seu repertório comportamental, ok? Deixa eu dar outros exemplos de respostas emocionais condicionadas, porque apesar de eu estar falando do estudo do pequeno Albert, o nosso objetivo é extrapolar o pequeno Albert e tentar entender como que isso se aplica à realidade, ao mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui de respostas emocionais condicionadas, tá? Então, o primeiro deles pode ser a náusea após intoxicação alimentar, né? Seria uma resposta emocional condicionada. Então, imagine que você comeu alguma coisa estragada,
e era a primeira vez que você estava comendo esse alimento, e você passou mal, sentiu dor de barriga, vomitou e tal. Posteriormente, só de entrar em contato com esse alimento, você nem precisa consumir, só de ver o alimento ou sentir o cheiro desse alimento, você pode já ter respostas de náusea, vontade de vomitar mesmo, porque está diante desse alimento. Um ponto interessante a se falar aqui é que alguns tipos de aprendizagem envolvem múltiplos emparelhamentos entre estímulo e resposta, mas geralmente respostas emocionais condicionadas negativas, muitas vezes elas podem levar a uma aprendizagem após um único emparelhamento. E isso tem uma função adaptativa importante, né, do ponto de vista biológico, que é, imagine que um animal, né, um macaco, come uma fruta, que é uma fruta que tem um elemento tóxico, que pode ser mortal, mas como ele comeu em pequena quantidade, ele apenas sente náusea, passa mal e vomita. Seria meio ruim se ele precisasse emparelhar a comida, ou seja, comer aquele alimento e passar mal 10 vezes, para daí ele aprender que, opa, não posso comer isso aqui porque isso aqui faz mal. Parece que é relevante biologicamente que ele aprenda numa única circunstância, numa única situação de emparelhamento entre o estímulo, ou seja, o alimento tóxico, e o passar mal, que ele deve sentir náusea e se afastar desse alimento em ocasiões futuras, né, para a sobrevivência. Então a náusea é um tipo de repertório comportamental que pode ser estabelecido em algumas ocasiões com apenas um emparelhamento, tá? Um outro exemplo seria o medo de dentista, ou mesmo do consultório do dentista após dor. Então, uma pessoa que passou por uma situação de ir ao dentista e sentir muita dor, só ouvir talvez o barulho dos aparelhos também pode eliciar as respostas emocionais condicionadas. Isso é aprendido. Sentir dor gera respostas emocionais. A própria dor tem um componente afetivo importante, né? Não é objetivo meu aqui falar sobre a dor, mas a dor tem um componente afetivo. Então, uma estimulação dolorosa gera respostas emocionais, e aí o dentista, né, que originalmente não era um estímulo aversivo, né, ele passa a ser um estímulo condicionado, aversivo, que elicia respostas emocionais condicionadas após uma experiência dolorosa. Não só o dentista, mas aqui também pode ter generalização. Então, assim como o pequeno Albert generalizou o medo dele para bichinhos de pelúcia, outros animais, uma barba postiça no Watson, aqui a generalização pode acontecer para o consultório, para os sons, para o cheiro do consultório, para o avental ou jaleco utilizado pelo dentista. Uma outra situação, pode haver respostas emocionais condicionadas de ansiedade após ouvir o toque do despertador, aqui representado por um relógio. Nós, tipicamente, no mundo moderno, temos a tendência a utilizar despertadores alarmes no celular. Imagine que você pegou uma música que originalmente, ou um som, não precisa ser uma música, mas um som, que originalmente não tinha qualquer efeito sobre você. Não era uma música que você gostava, não era uma música que você desgostava, era só um som. Pelo fato de que no mundo moderno, mundo capitalista, em geral, nós precisamos acordar antes do nosso relógio biológico nos despertar, o despertador toca, e nós precisamos levantar cansados e muitas vezes para fazer atividades que nós não gostamos, como trabalhar ou estudar, ou ir à academia, né? Às vezes pode ser meio difícil fazer isso às 6 da manhã, é possível que a ansiedade associada ao compromisso subsequente, por exemplo, ir ao trabalho, um trabalho que você não gosta, que está desagradável, que as relações com a chefia, com os colegas é difícil, o despertador já passa a eliciar essas respostas de ansiedade, porque ela é preditiva de que, cara, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas eu preciso estar no trabalho. Então, aqui é um exemplo também de resposta emocional condicionada, que pode ser explicada em partes por condicionamento respondente. Outro exemplo, música, eu acabei de falar de som é muito poderoso assim, para produzir respostas emocionais condicionadas. Então imagine que você tem uma música especial com um relacionamento romântico, um relacionamento afetivo sexual. Vamos pensar num relacionamento um pouco mais longo, assim, não necessariamente um relacionamento de uma única noite. E depois do término, ou mesmo, infelizmente, depois do falecimento dessa pessoa, a música, como ela esteve muito emparelhada, tem muita gente que fala que essa é a nossa música, essa é a nossa trilha sonora da nossa relação. Essa música pode eliciar respostas emocionais condicionadas de saudade ou de tristeza diante de um término ou do falecimento de uma pessoa muito querida, tá? E na cultura popular eu quero trazer 2 exemplos. Um deles é do filme A Laranja Mecânica,
do Stanley Kubrick, filme da década de 70, e que tem aqui esse personagem principal que é o Alex, que... bom, faz muito tempo que eu assisti o filme, tá? Mas ele é um personagem que... ele com a gangue dele vandaliza a cidade, pratica crimes de destruição de patrimônio, de estupro, né? Ele pratica vários delitos e em um determinado momento ele é levado para uma situação em que profissionais de psicologia, de psiquiatria, submetem ele a essa situação, e aqui só para explicar, tem eletrodos na cabeça dele, os olhos dele tem algo que impede que as pálpebras dele se fechem, então os olhos dele estão abertos, ele não consegue fechar. Essa mão aqui é a mão de um homem, de um profissional de saúde que está pingando uma espécie de colírio no olho dele, que é para manter o olho dele hidratado. E ele está olhando para uma tela em que ele está vendo cenas terríveis ao mesmo tempo em que ele está ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven. Aquela... Enfim, não sou um ótimo cantor aqui, mas tentei cantarolar essa música, a Nona Sinfonia de Beethoven. Fiz só um pedacinho. Ele era apaixonado, ele adorava essa música antes. Só que agora, como ele passou a ver cenas muito pesadas, cenas aversivas e foi emparelhado com a música, esse procedimento que é utilizado aqui, que é uma espécie de tortura, é utilizado baseados em princípios do condicionamento respondente. Obviamente que essa é uma obra literária, é um livro que baseou o filme, né? E aí temos o filme. E basicamente depois disso ele deixa de cometer delitos, crimes, e sempre que ele pensa em cometer crimes, ou mesmo sempre que ele escuta a Nona Sinfonia de Beethoven, ele fica com vontade de vomitar, ele sente náusea, se sente mal, porque foi instalado, entre aspas, aqui, ou sem aspas, um trauma nele, que são as respostas emocionais condicionadas decorrentes dessa experiência. Enfim, recomendo bastante que vocês assistam a esse filme, é um filme clássico, é um filme interessante, é um filme pesado, importante dizer também, mas é um grande exemplo aí na cultura popular de respostas emocionais condicionadas. Eu tenho um outro exemplo que talvez seja menos conhecido, que na verdade sou eu que estou forçando um pouco ver respostas emocionais condicionadas, essa é a minha interpretação analítico-comportamental, mas para quem gosta da família Addams, nós temos dois personagens que é o Gomes e a Mortícia, que em inglês é chamada de Tish. Então, Tish ficou Mortícia. São os pais da Vandinha, também conhecida como Wednesday Addams, né? Então tem a família Addams. E uma característica muito interessante, a gente tem desenhos, a gente tem diferentes adaptações dessa obra. Essa versão aqui, em preto e branco, tem uma característica bem interessante que acontece numa versão em desenho animado também que eu já vi. Que é o seguinte, a Mortícia, né, a Tish, frequentemente ela mete um francês no meio da frase. Então ela solta um au revoir, ela mete uma expressãozinha do francês. E sempre que ela fala algo em francês, o Gomes pode estar onde ele estiver, ele pode estar próximo, ele pode estar longe dela. Ao dizer algo em francês, ele escuta e vem correndo até ela e começa a beijá-la do antebraço em direção ao ombro e vai se aproximando dela, e ele diz algo como, ele diz assim, quando você, Tish, né, Mortícia, quando você fala francês, isso me deixa excitado, me deixa selvagem, de certa forma, né? Basicamente, ele tem uma resposta emocional condicionada, quase que de excitação sexual mesmo, com ela falar francês. Então, provavelmente na história dele, em algum momento, talvez numa interação, num encontro sexual com ela tenha soltado o francês 1, 2 vezes, 3 vezes, e ele passou a ficar excitado com ela dizendo francês. Obviamente que isso nunca aparece na série, tá? Essa é uma especulação minha, não uma extrapolação do que aparece, mas provavelmente isso é produto de uma resposta emocional condicionada, produto do emparelhamento entre uma experiência de um estímulo incondicionado, a saber, estímulos sexuais, e ela falando francês nesses momentos, ou falando francês exatamente antes de terem um encontro sexual. Talvez ela faça o convite para uma relação sexual, para um encontro sexual em francês, né? Essa é uma possibilidade, e isso também pode aparecer não só na cultura popular como na família Addams, mas isso pode aparecer, por exemplo, em fetiches, né? Ou fantasias de pessoas que gostam de ouvir
xingamentos, né, dirt talking, em momentos sexuais, pessoas que têm um fetiche pelo uso de botas, de sapatos, de meias, de determinados elementos que, vamos dizer, não são diretamente relacionados ao encontro, à experiência sexual em si, mas que estão relacionados a coisas que podem ter sido correlacionadas, emparelhadas com o estímulo sexual, e na história de vida, no repertório individual de uma pessoa, algo a estimula, no repertório de uma outra pessoa, algo diferente a estimula, porque os emparelhamentos diferem de pessoa para pessoa. Ok? Então, gente, algumas mensagens para levar para casa depois deste conteúdo. Em primeiro lugar, no condicionamento respondente, nós aprendemos que um estímulo passa a sinalizar outro, no sentido de que eu tenho um estímulo neutro, que ele precede e é preditor, portanto, da ocorrência do estímulo incondicionado. E esse estímulo neutro, em algum momento, ele vai se tornar um estímulo condicionado para a resposta, né? Um estímulo neutro pode adquirir significado ou ser associado a outro, então ele deixa de ser neutro e vira um estímulo condicionado. Isso explica por que coisas neutras passam a ter significado emocional para nós, nos vários exemplos que eu dei, né? Como, por exemplo, palavras em francês, no caso do Gomes, como, por exemplo, um alimento que elicia respostas emocionais de náusea, de nojo em outra pessoa, como, por exemplo, uma música que adquire um significado para um determinado casal e, após um término ou um falecimento, pode eliciar respostas emocionais de saudade e de tristeza quando essa música toca. Ok, gente? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.